Hoje, no nosso curso de JavaScript, eu vou te apresentar as constantes e os métodos da classe Math, que é a nossa biblioteca, a nossa classe que possui os métodos para operações matemáticas dentro de JavaScript. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje nós vamos falar sobre a classe Math, que é a classe que contém os métodos e as constantes aí para facilitar a nossa vida com os cálculos matemáticos. Então possui vários métodos aí para seno, cosseno, raiz quadrada, número aleatório, constantes como π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1 sobre 2. Todos os elementos necessários para facilitar a nossa vida aí nos cálculos com JavaScript. E vocês vão ver que é muito simples a utilização das constantes. Basta chamar a classe e a constante que eu quero utilizar que já vai ser retornado. Por exemplo, a constante π, quando eu chamo a constante π, ela já me retorna o 3, 14, 15 e por aí vai. Os métodos também são bastante simples. Basta eu chamar o método e passar como parâmetro o valor que eu quero operar, que o método já vai me retornar o resultado dessa operação. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Mas antes você já sabe, já deixa aqui o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais. Então não esquece não, clicando no joinha que você ajuda o canal, compartilhando o nosso conteúdo também. Chega de introdução e vamos para a aula, logo depois da vinheta. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a classe Math, biblioteca matemática aí, para uso no JavaScript, que vai facilitar, então, os nossos cálculos aí, né? A nossa vida com alguns cálculos matemáticos aí. Beleza, então a biblioteca classe Math, ela possui algumas constantes que já retornam valores calculados e métodos que vão retornar o resultado de determinados cálculos. Na apostila de JavaScript, você vai encontrar aqui na página 55, a apostila você pode baixar lá do site, né, cfbcursos.com.br, do nosso site. Você encontra aqui métodos, ok? Você encontra constantes, certo? E métodos já prontos que vão retornar valores de cálculos para a gente. Então vamos ver como é que a gente utiliza. Eu vou pegar umas 2, 3 constantes aqui, mostrar a forma de uso e as outras é a mesma coisa, e vou pegar os métodos aqui e mostrar como que a gente vai utilizar, né, pelo menos os mais importantes aqui, os mais usados aqui, beleza? Então vamos lá, porque a forma é a mesma, tá, gente? A gente aprendeu a usar uma constante, um método, os outros é exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. Para uso de constantes, vou chamar o método write aqui, nós podemos usar diretamente no write, caso eu não queira armazenar o valor, e basta chamar aqui a classe Math e a constante que eu quero utilizar. Por exemplo, π, e isso aqui vai me retornar o valor de π. Então, F5, está lá o valor de π. E se eu quiser armazenar para usar em um cálculo futuro, ou enfim, não quero ficar chamando a constante π, eu quero armazenar isso em uma variável, embora não precise, né? É uma constante que a gente pode chamar a todo momento. Mas, caso eu precise, vou chamar aqui de mt e armazenar aqui o valor da constante π. Só para a gente entender como que funciona o processo, e aqui eu chamo a variável mt. Beleza, o resultado vai ser exatamente o mesmo, ok? Joia. Então, qualquer constante a gente usa assim. Se eu quiser, por exemplo, olha aqui, ó, vamos pegar uma outra constante, ó, o número Euler, o número de Euler aqui. Então, basta eu usar a constante eu. É eu? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não. É porque tem algumas linguagens que é eu, ok? Então, aqui, ó, tá certo? Que é o número de Euler.
F5 já está me retornando ali o número de Euler, beleza? Se eu tenho constante, por exemplo, para a raiz quadrada de 2, que é a constante SQRT 2, beleza? Já me retorna, sem eu precisar calcular, a raiz quadrada de 2. E também a raiz quadrada de 1 sobre 2. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então é a mesma forma de utilização, gente. Olha aqui, a raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, aprendi a usar uma constante, o uso das outras é exatamente o mesmo, beleza? Lembrando que uma constante eu não tenho necessidade de armazenar em uma variável, a não ser que eu queira facilitar o uso, né? Eu não quero chamar toda essa constante aqui, todo esse comando, chama só a variável, enfim. Mas tem essa forma de utilização. Agora vamos aos métodos, que são bastante importantes para a gente também. Então agora eu vou mudar a nossa sintaxe aqui. Para o método eu vou criar uma variável que eu vou chamar de valor, vou inicializar ela aqui com menos 10, certo? E eu vou usar o método aqui na variável mt. Então o primeiro método que a gente vai entender, e veja bem que a forma de utilização é muito simples, é o método ABS, de valor absoluto. Então ele me retorna o valor absoluto de um número. Menos 10, qual que é o valor absoluto? 10, beleza? Então olha só, vamos dar um F5 aqui, tá lá o valor absoluto de 10, de menos 10, que é 10, beleza? Então olha que forma fácil, como que a gente utiliza. Outros métodos importantes aqui são os métodos para arredondamento, e aí eu tenho 3 métodos, são eles: o seio, vamos começar por ele aqui, ó, seio, que faz um arredondamento, veja bem, eu vou colocar aqui, ó, 10,3. O seio, ele arredonda para cima. Então, independente do valor decimal aqui, ele vai sempre arredondar para cima. Então, o resultado aqui vai ser 11. Olha só, F5, 11, que ele fez um arredondamento para cima. Então, independente do valor decimal. 8 aqui já naturalmente é o arredondamento para cima, né? Então, F5, olha lá, ele fica para cima. Beleza? Temos também floor, que faz o arredondamento para baixo. Então, independente da casa decimal, ela 10,8, ele arredonda para baixo. F5, ele vai arredondar para 10. Ok? Então, seio arredonda para cima, floor arredonda para baixo. E eu tenho também o round. O round é um arredondamento padrão que a gente faz no dia a dia. Se for menor do que 0,5, a gente arredonda para baixo. Se for maior ou igual a 0,5, a gente arredonda para cima. Então, 10,8, ele vai arredondar para 11. Olha lá, beleza. E se eu mudar aqui para 10,4, ele arredonda para baixo. Olha lá, F5, arredondou para baixo. Então, notem aqui que se for 10,5, aí ele já arredonda para cima, ok? Maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. Vai lá, arredondou para cima. Então, são os 3 métodos de arredondamento: seio, floor e round, ok? Outro método interessante é o método pull. Aqui, ó, pull. O que ele faz? Ele eleva um número a outro número. Então, se eu quiser, por exemplo, 4 elevado a 2, eu vou deixar aqui o 4 no valor, certo? E o expoente eu vou colocar direto aqui, ó, vírgula 2. Beleza? Então, seria o formato aqui do método pull, esse número elevado a esse. Então, vamos lá, 16, né? 4 elevado a 2, 16, F5, 16. Beleza? Então, sempre que eu quiser elevar um número a qualquer potência, basta a gente usar o pull. Se eu quiser elevar a 10, beleza, aqui, ó, 10 seria o valor, né, que é o 4 elevado a 10. F5, tá lá, 4 elevado a 10. Ok? Posso usar variável aqui também? Pode, sem problema nenhum. Tá? Não tem problema não, é que eu não criei uma variável aqui, mas a gente pode fazer a utilização de variável aqui
também sem nenhum problema. E também temos raiz quadrada. Nós temos a constante, né, as duas constantes que retornam raiz de 2 e raiz de 1 sobre 2, e tenho também o método SQRT square, que me retorna a raiz quadrada de um número que eu determinar aqui. Então, por exemplo, eu quero a raiz quadrada da variável valor, que tem o número 4. Beleza, olha só que fácil. Está lá a raiz de 4. E se eu quiser a raiz de 8, tá aqui, coloca aqui, vai estar a raiz de 8. Qualquer número que eu informar aqui, ele vai me retornar a raiz desse número. Tranquilo? Então, muito simples, não tem mistério nenhum, tá? Joia. Estão vendo que a utilização dos métodos ela é a mesma. Basta eu chamar o método e passar o valor que eu quero calcular. Não tem mistério nenhum. Um método interessante aqui para a gente é o método random, que vai me retornar um valor aleatório. Então, veja bem, random vai me retornar um valor aleatório entre 0 e 1. Veja bem aqui, ó, F5, tá lá, tá vendo? Toda vez que eu pressionar F5, ele vai me retornar um valor entre 0 e 1. Ótimo, beleza, mas e se eu quiser um valor maior? Por exemplo, eu quero um valor entre 0 e 10. Então, eu coloquei 10 aqui na variável valor, tá vendo? E notem que agora eu vou multiplicar pela variável valor. Então, nesse caso, como o valor tem 10, o valor retornado aqui vai ser entre 0 e 10. Olha que bacana. Vamos ver isso? F5, olha lá, ó, tá vendo? Já aumentou ali, ó. Sempre agora vai ser entre 0 e 10. Mas e se eu não quiser esse valor? Quero um valor inteiro. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos usar as funções, os métodos de arredondamento. Então, aqui, ó, match round. Ok? Então, eu coloco o resultado, coloco o retorno aqui desse random dentro de round, que faz o arredondamento e retorna aqui para MT o valor já arredondado. Beleza, agora sempre eu vou ter ali valores entre 0 e 10. Beleza? Então, olha que bacana aqui. Pressionei F5 várias vezes. Joia! E se eu precisar, por exemplo, tá na onda da Mega Sena aí, né? Final do ano aí, Mega da Virada, eu quero gerar 6 números aqui para o sorteio. Eu não lembro, não sei se a Mega Sena é entre 0 e 60, 0 e 59, 1 e 60, eu não lembro não. Vamos supor aqui que seja entre 0 e 60. Então, a gente coloca aqui, ó, 60, certo? E uso isso aqui dentro de um for. Não preciso nem armazenar, né? Vou colocar isso aqui direto dentro de um for. Var i iniciando em 0, enquanto i for menor. São 6 números, né? 6 i mais. Beleza. Ok. Eu nem vou armazenar. Eu vou imprimir direto. Joia, tira esse documento write aqui. Aliás, tira não, né? Coloca esse documento write aqui. Ok. Joia. Então, olha só, um for que vai gerar para a gente 6 números aí para serem jogados na Mega Sena. Ficou tudo um na frente do outro, né? Vamos colocar um BR aqui. BR, para ficar um embaixo do outro, porque aquele jeito ele ficou confuso. F5, tá aí 6 números, beleza? E toda vez que eu pressionar F5, ele vai me sortear um novo número. Agora veja bem, se for entre, aqui está entre 0 e 60, mas se for entre 1 e 60, não tiver o 0, o que a gente pode fazer? Qual que é a nossa alternativa aqui? Eu mudo, por exemplo, o valor para 59, ok? E simplesmente somo 1 ao resultado aqui, ó. Vou colocar um parênteses para ficar mais entendível aqui, né? E somo 1 a esse resultado. Nesse caso, quando for 0, ele vai somar 1, e quando for 59, ele também soma 1. Então, aqui vai ser entre 1 e 60. Notem que nunca vai sair o 0 aqui agora.
ok? Então é porque eu não sei se é entre 0,60, 1,60, 1,59, 0,59, enfim, não sei, beleza? Mas está aí a forma de utilização do método round. Outros dois métodos importantes aqui para a gente são os métodos para seno e cosseno. Então, veja bem, eu vou mudar aqui agora para ângulo, ok? Vou iniciar com ângulo 0. Quero as variáveis C, que vai ter o cosseno. Então, match.cos, e eu vou retornar o cosseno do ângulo. Joia! E vou criar a variável S, que vai me obter o seno do ângulo. Então, sin ângulo. Joia, obtive aqui o seno e o cosseno do ângulo informado. E vamos imprimir isso daqui? Vamos lá. Então, a nossa impressão agora vai ficar cosseno, ok, mais a variável C. Vou dar um espacinho, não, vou dar um BR para imprimir na linha de baixo. Seno, ok, mais o conteúdo da variável S. Muito bem. Então, aqui eu obtenho o cosseno e o seno do ângulo. O ângulo que foi passado aqui é 0, né? Vamos imprimir o ângulo também. Ângulo, aqui, ok. E a variável ângulo. Ângulo, mais esse texto aqui na linha de baixo. Agora eu imprimo o ângulo, o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Certinho, lindo, maravilhoso. Só que, veja bem, quando eu passar aqui, por exemplo, o ângulo de 90, olha o que ele vai me apresentar ali. Opa, tá errado, né? Não é que tá errado, não. Tá certo, só que a gente precisa interpretar esse valor. Como assim tá certo? Como assim você fala que está certo se o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1? Você está ficando doido, né, Bruno? Então, precisamos entender isso daqui. Na verdade, como que o método trabalha? Ele trabalha recebendo um ângulo aqui em radianos e retorna em graus. Então, eu preciso passar esse valor aqui em radianos. A gente está passando aqui em graus, certo? Então, nós precisamos fazer a conversão aqui, ó, em radianos, que seria π, então chama a constante π, dividido por 180, que é a mesma coisa. Π, olha, você está vendo como que a constante facilita? Chama a constante π, dividido por 180, F5, tá aí. Seno de 91 e cosseno tá aquele valor doido ali, Bruno? Você falou que tá certo? Ficou doido de novo? Não, não fiquei doido de novo, não. Tem esse probleminha aqui no JavaScript, é um bugzinho interno, mas esse número é muito próximo a 0. É uma notação científica aqui. Se você jogar isso aqui na calculadora, isso tudo aqui elevado a menos 17, vocês vão ver que vai sair um número muito pequeno, muito próximo a 0. Então, para os cálculos que a gente for fazer aqui, não vai ter muita influência, não. Que isso aqui é praticamente 0. Tá? Então tem esse probleminha aqui que ele não me retorna 0. Para a gente fazer um teste, eu vou colocar, por exemplo, aqui o ângulo de 45 e vamos ver que ele está certo. Tá? O seno e o cosseno estão certos. O ângulo de 45, tomando o mouse aqui como 00, né, seria esse deslocamento aqui. Ok? Então o x e o y, o seno e o cosseno, tem que ser exatamente o mesmo valor. Olha aqui, positivos, né? Para ele ter esse deslocamento aqui. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? 0.707106, aqui, ó. 707106. Só mudou aqui no finalzinho, mas isso aqui não tem relevância praticamente nenhuma, né? Para o cálculo. Olha a precisão desse número aqui. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Então, estão aí os métodos para seno e cosseno. Como que a gente utiliza esses métodos aí? Os últimos métodos que nós vamos aprender são os métodos max e min, que me retornam o maior valor e o menor valor de uma sequência. Então, vamos lá.
Vamos preparar aqui, eu vou colocar, vou chamar direto aqui, ó, max, vou chamar de MA e mínimo de MI. Aliás, vou colocar valor, e vou chamar ela direto aqui, ó, max. Então vou passar a sequência de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar em ordem aqui. Precisa ser em ordem? Não, não precisa ser em ordem, não. Vou colocar aqui só para facilitar a nossa vida. E vamos passar o valor retornado aqui. O max, então, retorna o maior valor. Nesse caso, o valor impresso vai ser 8. Vamos ver? F5, tá lá 8. E o min é exatamente o contrário. Ele retorna o menor valor, que nesse caso é 1. Olha aqui, F5, tá lá, valor 1. Beleza? Então, pessoal, essa é a forma de utilização dos métodos aí de MEF, das constantes também. Lembrando que na página 55 e 56 da apostila, vocês vão encontrar a lista aí com os métodos. Então, por exemplo, existem outros métodos aqui, ó, arco-cosseno, arco-seno, arco-tangente. Aqui, ó, tem tangente que nós não usamos aqui, ó, tá vendo? Então tem os métodos que nós usamos e alguns outros métodos aí, logaritmo aqui, ó, retorna o logaritmo aqui do valor informado. Enfim, os métodos e as constantes estão aí para facilitar a nossa vida no caso de algum cálculo. Se você precisar calcular a tangente, você não vai precisar usar a fórmula de tangente, basta passar o ângulo. O seno e o cosseno é a mesma coisa, basta passar o ângulo que ele já retorna o valor calculado. Isso aí economiza tempo, né, e linha de código aí, com certeza, deixa o nosso programa mais ágil aí, que ele vai usar um método que já está pronto, que faz esse cálculo para a gente. As constantes, exatamente a mesma ideia. Beleza? Então, pessoal, se você gostou, clica no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Nessa aula nós vimos aí os métodos e as constantes matemáticas que estão aí para facilitar a nossa vida em determinados cálculos. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.